Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Intenções desta Santa Missa. Pela alma de Dom Henrique Soares, bispo de Diocese de Palmares, que faleceu ontem à noite, vítima do Covid-19. E pelos falecimentos de Carlos Martins Brandão, Pascoal Batista de França, Orlando Nonato de França, Gabriel Costa de França, José Roberto de França, Maria Batista de França. Pela saúde de Eli Gama, Maria Sarmento, Adriana Ferreira Sarmento, Josenildo Soares Martins. Fiquemos de pé para receber o presidente desta santa celebração. Todos reunidos na casa de Deus, com canto de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Todos reunidos na casa de Deus, com canto de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Bem-vindos também aqueles que nos acompanham de casa, pelas redes sociais do Facebook. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus, na comunicação do Espírito Santo, esteja em nossos corações. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para melhor e bem participarmos da Santa Missa, vamos reconhecer pecadores, necessitados da misericórdia, porque somos desobedientes a Deus. No momento de silêncio, lembremos os pecados cometidos. Arrependidos, cantemos, buscando perdão. Tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, jogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos. Por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Tem piedade, ó Senhor.
Pai de infinita misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Cantemos para glorificar a Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graça por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais a direita do Pai, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Além das intenções já colocadas, cada um faz a sua intenção, o seu pedido no particular do seu coração e deposita aqui na mesa do altar. Rezo por todos nós que viemos juntos participar da Santa Missa, para que, sendo ouvintes da palavra e comungantes do corpo de Deus, nos colocamos a serviço do reino, como os bons discípulos missionários a serviço. Rezo também por aqueles e aquelas que pedem por nós orações, para que Deus Pai possa suprir as necessidades, também por aqueles e aquelas que ainda não estão podendo vir participar da missa, as crianças e os idosos, e rezo também na intenção do coração de cada um de nós. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus, que cuide de todas as coisas e a quem deveras mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é o princípio da justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem castigas o atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governa com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim, procedendo, ensinastes ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de quem concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Ó Senhor, vós sois bom,
sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas, pois somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor nosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir e nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre a segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão.
O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no seu campo? De onde vem então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que todas as outras plantas, e torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fica fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para que se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Mais uma vez sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, bem-vindos aqueles que chegaram depois do início. E bem-vindos também aqueles que nos acompanham de casa, pelas redes sociais, do Facebook. Nós estamos vivenciando o 16º domingo do tempo comum. E nesse 16º do tempo comum, o tema central da liturgia é o reino. E na verdade, o que é o reino? O reino de Deus é a vontade primeira de Deus que quer se realizar em cada um de nós. E também o reino é o próprio Jesus Cristo. Eu sou o reino, então o reino do Pai. Jesus veio aqui neste mundo para fazer a vontade do Pai. E ele deixou bem escrito e bem ensinado para cada um de nós o que é fazer a vontade do Pai, o que é fazer a vontade de Deus. Eu sei que muitos de nós desobedecemos a Deus, por mais que a gente sabe que Deus é nosso Pai e que a Ele nós devemos obediência, mas nós somos desobedientes. Quantas e quantas vezes, num só dia da nossa vida, nós desobedecemos a Deus em vários momentos da nossa vida. Então não podemos ser desobedientes, devemos ter amor a Deus. É verdade também que muitos de nós ainda têm medo de Deus. E Deus não é
presença de Deus não é para causar medo em cada um de nós. Eu sei que muitos de nós aprendemos na catequese, quando nós éramos crianças, que os nossos catequistas diziam, depois os nossos próprios pais diziam, que Deus castigava, que Deus não gostava daquilo que a gente fazia. Então, na verdade, o que nós temos desse Deus? Nós temos medo dele. E, na verdade, Deus não é a presença de Deus não é para causar medo nem espanto em nós. Pelo contrário, é um Deus que é misericordioso. Depois ele é paciente, depois ele é fiel. Então é um Deus que cuida. E não é um Deus que descuida, mas é um Deus que cuida. Eu sei que às vezes aqui neste mundo, a presença do pai e da mãe, às vezes eles descuidam dos filhos. Quantos pais e quantas mães descuidam dos seus filhos? Não cuida dos seus filhos como deve ser cuidado. Nem muito menos ainda quando é criança, e nem muito menos quando é adolescente, e muitas das vezes quando o filho já é adulto. Às vezes os pais nunca estão presentes, não estão nem aí para o filho. Deus, nosso Pai, não tem essa atitude de nós, as nossas atitudes aqui neste mundo não. Deus é o contrário. Deus é aquele Pai que deixa nós na liberdade de se fazer, mas é um Pai que está sempre cuidando de nós. Até então, aqui na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, ele vai dizer exatamente que o Espírito Santo, ele habita em cada um de nós, e o Espírito Santo é aquele que está sempre intercedendo a Deus por nós. Eu sei que nesse tempo da pandemia, do coronavírus, nós temos recorrido a Deus. Nós estamos, às vezes, incansavelmente, a maneira de se expressar, incansavelmente, recorrendo a Deus para que Deus nos liberte dessa situação de perigo que nós incorremos. Porque o tempo todo nós incorremos em perigo, porque o vírus, ele vem do nada, ele vem pelos ares, ele vem aí pelo chão, não sabe de onde que ele vem. Ele fica solto, né? Ele fica por aí, fica em todos os lugares, fica nas portas, na janela, no ar, na roda do carro, no asfalto, e nos galhos das árvores, e quando pega na nossa roupa, na nossa cabeça, então não sabe onde ele está. Então a gente acaba correndo que a nossa vida em perigo. Então nós estamos pedindo para Deus o quê? O fim dessa pandemia, que essa enfermidade ela cessa de infectar as pessoas. Isso no mundo inteiro. Então nós temos recorrido a Deus às vezes nós recorremos ao Pai somente nesses momentos, quando nós colocamos a nossa vida em perigo, quando nós estamos com a nossa vida em risco, a gente recorre a Ele. Do caso contrário, a gente não recorre a Deus não. Do caso contrário, eu tendo saúde, eu estou vivendo bem, estou tranquilo em casa, a gente não lembra às vezes de Deus na nossa vida. Fazemos de tudo as coisas do mundo, mas aquilo que é essencial de Deus nós não fazemos, né? Então a gente não pode perder essa dimensão, né, do amor que Deus tem para conosco. Deus não ama o pecado, mas a nós pecadores Ele ama. Deus nunca vai deixar de amar a nós, porque Ele é nosso Pai e nossa Mãe. É Ele que nos fez homem e mulher. Nos fez um dia criança, agora nós somos crescidos, agora nós somos adultos. Bem que tem crianças aqui entre nós, mas a maioria de nós somos adultos. Então já passamos a fase do nosso nascimento, já fomos criança, agora nós estamos na fase adulta, e daqui a pouco caminhando para a idade, né, terceira idade que nós chamamos o idoso, e nós estamos indo. Mas é aquele Pai que está atento o tempo todo, né? Então Deus não deixa de nós por nada. E é o que São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, e vai dizer para nós também. O Espírito Santo, ele mora em nós. Agora, se a gente não deixa se conduzir pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não pode fazer nada. Ele quer fazer. Deus diz quando eu quero fazer. Quando eu quero, ele faz junto. Mas se eu não quero, aí Deus não pode fazer nada. Então, e às vezes nós pedimos, mas às vezes não sabemos pedir. O que você tem pedido ultimamente, a não ser que Deus cessa essa enfermidade da pandemia? A não ser isso, o que mais que você tem pedido? Pensa um pouquinho aí, rápido. O que você tem pedido para Deus esses dias, no dia de hoje? O que você pediu para Deus no dia de hoje? Né? Porque às vezes a gente pede para Deus o que não é de Deus. Eu uso até essa expressão assim, o que nós pedimos às vezes? Às vezes quem não tem uma casa para se morar, quem mora de aluguel, ou mora numa casa emprestada, às vezes você fica pedindo para Deus, Senhor, eu quero uma casa, ai Senhor, me dá uma casa. Mas Deus não vai te dar uma casa, porque Deus não é construtor de casa, Ele não é pedreiro, e nem muito menos Ele tem material de construção para construir casa. Você tem que pedir para Deus o quê? Saúde. Aí se você tendo saúde, com certeza você vai ter um emprego, um trabalho, né? Você vai ter o seu salário, mesmo como diz aquele ator que já é falecido, né? Raimundo, quando ele diz o salário desse tamanhinho, mesmo que o seu salário seja bem pequenininho, mas se você for um bom administrador do seu salário, você vai conseguir comprar sua casa. Bem que se nós tivéssemos o nosso dinheiro na totalidade de comprar uma casa, você pagava à vista. Mas hoje tem facilidade de comprar casa, você compra
em suaves prestações, né? 24 meses, 36 meses, 48 meses, 60 meses. Então tem facilidade de comprar. Tanto quanto uma casa, tanto quanto um imóvel, que ainda você vai construir sua casa, tanto quanto um carro, até se um carro zero novo, se quiser se comprar, tem facilidade hoje para você comprar. Então, isso é o quê? Quem consegue ter essa realidade de comprar uma casa, de comprar um carro, de comprar um imóvel, outra coisa, é a pessoa que sabe administrar o mínimo, o pouco que você ganha. Mas se a gente não sabe fazer bom uso do nosso dinheiro muito mal às vezes dá para comer. E olha lá se sobra para comer, porque a gente investe em tanta coisa. Nós investimos em aparelho celular, nós já temos o nosso que já está de bom uso, mas a gente quer sempre trocar por um melhor, e vai investindo dinheiro em celular, e vai jogando aquele fora e vai comprando outro. E vamos investindo nosso dinheiro tudo em coisas que assim acabam. E às vezes o que é essencial nós não investimos. Então tem que pedir para Deus o quê? Uma casa? Não, tem que pedir saúde. Pedir saúde. Depois, se você ainda não tem um emprego fixo, pede para Deus, né? Um emprego para você trabalhar, para você ganhar o seu salário. Então, pedir para Deus o quê? Saúde. Nós estamos doentes, não somente do coronavírus, mas nós somos uma humanidade doentia. Nós estamos estressados, nós estamos cansados, estamos irritados. Do nada nós irritamos, do nada nós estressamos, do nada nós estamos impacientes. Eu gosto até de usar a expressão para nós que dirigimos, que tem carro, que tem dia que está impaciente, a vontade que tem de passar na frente por cima de todo mundo. Passar nos carros que estão na nossa frente e passar acima de gente que está a pé quando não atropela os cachorros e os gatos por aí, né? Por quê? Porque está impaciente, perdeu a paz, não está mais paz. Não vejo o outro como um ser humano. Nós, às vezes, que estamos de carro, são poucos os motoristas que dão preferência a alguém que vai passar uma rua. Você está passando, você vê que o cidadão está ali, ou seja uma criança, ou seja um jovem, ou seja um velho, seja lá quem for. Quer passar a rua, mas você nunca dá preferência porque você está dentro do carro. Você acha que você é mais do que ele que está dentro do carro. Aí não dá preferência. O cidadão ficaria, às vezes, horas esperando para passar de um lado da rua para o outro, porque os motoristas não dão preferência. Isso é o quê? Impaciência. Então, pedir para Deus paciência. Então, não vamos ficar pedindo coisas para Deus, bens materiais, vamos pedir para Deus 3 coisas necessárias: saúde, paz, e amor. Então, isso é o necessário para nós vivermos aqui neste mundo. Tendo saúde, tendo paz, tendo amor, nós temos tudo. As outras coisas do mundo é necessário para a nossa vida? Não deixa de ser. Uma boa casa para se morar, a sua casa para se morar, o seu carro para você ir trabalhar, para você vir para a igreja, para você ir para momentos de lazer, para você fazer uma visita, é necessário ter seu carro. Louvado seja Deus aqueles que têm o seu carro. Não é pecado ter carro, não. Desde que sobra dinheiro para você comprar o carro, mas também sobra dinheiro para você se manter, cuidar da sua saúde, cuidar da sua integridade, da sua espiritualidade. É isso. Então pedir para Deus o que é de Deus. Ficar pedindo coisas que não está na condição de Deus vai ficar difícil. E depois aqui no Evangelho Jesus conta para nós sobre o reino de Deus, de que forma que ele acontece. Lá naquele tempo, que foi como diz aqui, naquele tempo Jesus contou outra parábola. Naquele tempo. E no nosso tempo? Nos dias de hoje, do aqui e agora da nossa vida. Como é que o reino de Deus tem acontecido? Porque o reino de Deus é a vontade de Deus que se faz depois do próprio Jesus Cristo. E nós até que expressamos bastante sobre Jesus Cristo. Até que nós falamos, mas a gente fala daquilo que a gente não conhece. A gente fala daquilo que nós ouvimos falar. Tem muita gente que fala de Jesus Cristo porque Deus de pequeno os pais falavam de Jesus Cristo. Mas às vezes os pais nunca foram pessoas de vir na vida da igreja. Os catequistas também sempre falaram de Jesus Cristo. Aí vocês escutam todo mundo falando de Jesus Cristo. Vai na igreja católica e fala de Jesus Cristo. Vai na igreja protestante e fala de Jesus Cristo. Vai na macumba e fala de Jesus Cristo. Vai no espiritismo e fala de Jesus Cristo. Quer dizer, todo mundo fala dele, mas às vezes nós poucos conhecemos Jesus Cristo. Então falamos, mas não conhecemos. E quem é Jesus para nós aqui agora? Na missa. Quem é Jesus Cristo na missa? É a palavra e o sacramento da Eucaristia. Aqui é a palavra e o sacramento da Eucaristia. Então a palavra que ela é proclamada para nós somos ouvintes do que Deus fala. Depois que a gente escuta, a gente vai fazer. Naquele tempo era assim, as pessoas quando elas encontravam com Jesus Cristo, ele falava, quando ele saía dali, ele já fazia aquilo que Jesus tinha dito. Então Jesus disse, para você ficar curado da sua enfermidade, então você vai voltar para sua casa, você vai cuidar,
né? Você precisa rezar mais, você precisa abraçar mais, você precisa escutar seu pai, você tem que ser obediente à sua mãe. Então eles voltavam para casa com esse compromisso. Não, eu tenho que cuidar, eu tenho que amar meu pai, eu tenho que respeitar minha mãe, eu tenho que ajudar meus irmãos. Eles experimentavam. Nós pouquíssimas vezes experimentamos. Eu até digo assim, eu tenho dito bastante, vou dizer no tempo necessário, que nós conseguimos ser igreja somente aqui dentro da igreja. Fora do templo, igreja, nós não conseguimos ser igreja. Lá no mundo a gente se perde, lá no mundo eu esqueço que eu participei da missa, que eu sou católico, que eu sou discípulo missionário. Lá eu falo o que eu quero falar, eu penso o que eu quero pensar e eu faço do jeito que eu quero fazer. Mas não respeito a vontade de Deus. Então é isso, Jesus falava em parábolas, né? Ele vai dizer aqui que um semeador saiu para semear, boa semente, semente de qualidade. Eu não sei se vocês já plantaram, né? Algum tipo de semente, vocês já cultivaram grandes plantações. Eu morei muito tempo na roça e meu pai plantava milho, plantava feijão e plantava rama de mandioca, né? Que muitos chamam de aipim, outros chamam de macaxeira. Eu conheço como mandioca. Então, eram essas três plantas que nós cultivávamos bastante. E plantava também cana e capinho, porque a gente cuidava de gado. E gado come capinho e come cana, né? Então, nós plantávamos isso. E eu lembro assim, como que o meu pai, ele como poderia, especificava a boa semente do milho. Então, ele escolhia aquelas espigas de milho as mais bonitas, semente, mais viçosa. Aí debuiava do sabugo um pouco ali do pé do sabugo e um pouco da ponta do sabugo. Deixava só aquele meio, mais ou menos uns 3 dedos no meio de cada sabugo de milho. Vocês devem conhecer quem é espiga de milho, né? Então é isso. Aí dali ele tirava a semente para ser plantada. Porque se plantasse qualquer milho que desse na espiga, o milho da ponta da espiga, por exemplo, não era um bom milho. Então o milho ele ia nascer, ia ficar aqueles milho mirradinhos, milho bem pequenininho. E os milhos lá da ponta, às vezes eram os mais bonitos, mas ele eliminava aquele ali, deixava mais ou menos no meio mesmo das espigas, né? E plantava, então dava uma boa qualidade de milho. Quando não eram escolhidas as boas sementes, então a planta nascia, mas não nascia com boa qualidade, né? Aí vai dizer aqui que o semeador saiu para semear boa semente. Mas quando os empregados vão até a plantação de trigo, eles chegam lá e eles deparam também com pragas. Nós chamamos de praga. Quando você você faz uma grande plantação e lá tem pragas, tem matos que vai sufocar aquela planta a tal ponto de ela não produzir muita semente, muito fruto, né? Aí eles foram lá e disseram: Senhor, se eu não semeou boa semente, como que tem praga? Aí vai ver que foi alguém que semeou. Só pode ser o diabo. Ele passou por lá e semeou semente ruim, jogou praga na minha semente, na minha plantação. O que eu faço? Arrancamos? Não, deixa lá, deixa crescer. Quando tiver maduro já o trigo, aí nós separamos, arrancamos primeiro o joio, amarramos ele em feixe e queimamos. E o trigo recolhido vai para o celeiro. Então, para dizer assim, para nós, que nós também não temos pecado. Nós temos santidade? Temos, mas também nós temos pecado. Então, às vezes não dá para separar, né, o pecado de uma hora para outra. A gente não consegue, a conversão ela não é um estralar de dedo. E nem muito menos um piscar de olho. E nem muito menos você dorme hoje, mas também é convertido. A conversão é todo dia, mudança de comportamento, mudança de atitude, mudança do um novo jeito de se fazer. Então, aí a gente precisa o quê? Eu estou em pecado, então eu vou trabalhar a dimensão da espiritualidade, a minha amizade com Deus, a minha obediência a Deus. Aí eu vou acabar o quê? Eliminando o pecado. Mas se eu não tiver amor a Deus, respeito para com Deus e vontade daquilo que é de Deus, aí o pecado nos domina. Mesma coisa, os drogados, por exemplo. Por que quando a pessoa ele é normal e de repente ele entra no vício da droga, ele não consegue sair do vício da droga? Por quê? Porque não é que ele não quer, às vezes ele até quer, mas às vezes a droga é tão forte nele que ele não consegue sair dela, e ficou dependente dela. Um dia que não dá uma cheirada num monte aí, ou fumar, será como é que se usa isso? O cara ele não se sente feliz, então ele ficou vicioso naquela situação. O pecado, às vezes sim, fica um pecado vicioso. A gente quer sair dele, mas a gente tem que dar oportunidade. Quando dá vontade de você comete pecado, se a gente não fazer o esforço de sair dele, ele vai tirar a nossa santidade. E não pensa nós que o reino do qual o Evangelho fala aqui para nós, a liturgia, não é um reino após a morte, é um reino aqui agora, enquanto nós estamos vivos. Nós temos que construir o reino, é aqui agora. Depois que morre não dá mais tempo, é do tempo de vida.
né? Não pense que o julgamento que Deus um dia vai vir fazer, Ele faz agora na nossa realidade, a oportunidade de sair para cada um de nós. Então, por isso que eu tenho dito, às vezes ser igreja dentro da igreja é fácil, eu quero ver se ser igreja lá, na sua casa, no convívio de família. Quero ver você ser amor, ser igreja lá no seu trabalho, com as pessoas que você trabalha, as pessoas que você convive. Isso que eu quero ver, porque aqui dentro é muito fácil. Aqui dentro somos até santos demais, a tal ponto de nos assustar de tanta santidade que a gente tem aqui, mas lá fora é o contrário. Então a gente não está entendendo o que é igreja. Igreja, na verdade, somos nós. Eu sou a igreja, você é a igreja. Onde eu estou, eu devo ter comportamento de cristão. Cristão é seguir a Cristo. Cristão não é um título, eu sou cristão. A palavra cristão quer dizer, eu sou de Cristo. Então quem é de Cristo faz a vontade de Cristo. Eu não posso ser de Cristo e fazer a vontade do diabo. Então são várias as parábolas que Jesus conta. Ele fala também aqui do fermento, né? Que o fermento se coloca uma pequena colher, vamos supor, quem faz a massa de bolo, né? Então tem lá a quantidade de fermento que você coloca na massa do bolo, ou uma torta que você vai fazer. Aí aquilo vai fermentar toda a massa, uma pequena quantidade fermenta toda a massa, e o bolo, né, ou a torta, o pão que você fazer, fica aquela coisa maravilhosa. Se você não coloca o fermento, a massa fica assada, fica aquela massa sem gosto, parece sem vida, né? Sempre precisa colocar esse fermento. Então, para dizer assim, o amor de Deus, a presença de Deus, também ela quer ser fermentada em nós. Deus quer que nós aumentamos em nós a nossa santidade. Deus não quer nós um santo mais ou menos. Quem quer mais ou menos é o diabo, né? Porque daqui a pouco ele está para menos do que Deus e mais para ele. Deus não gosta de mais ou menos, ou é ou não é. Então nós temos que ser, né? Procurar ser o que é de Deus. Então não tenhamos medo de Deus, como aquele pai que vinga, ou aquele, né, que castiga nós, porque Deus não tem essa atitude dos humanos. Aqui nesse mundo nós usamos essa expressão, Deus castiga, Deus vinga, a tal ponto da gente dizer assim, mas por que, Senhor? Por que logo comigo? Por que com ele não? Então acho que aquela atitude é de Deus, coisa de Deus. Não é, às vezes é nossa própria, nós não se esforçamos. Por que o meu irmão tem 3 carros e eu não tenho nenhum? Porque ele se esforçou, ele tem 3 carros, e poderia ter até mais. Se ele se esforçou, trabalhou, usou seu dinheiro, ele tem bastante carro. Se nós não vamos usar nosso dinheiro, nem a bicicleta nossa vai conseguir comprar, que é mais barato, né? Não é verdade? É um pouco isso. Então, saber o que a gente pede para Deus, o que é necessário. Vou lembrar de novo, 3 coisas necessárias: paz, saúde e amor, né? E o amor supera tudo, né? Então não tenhamos medo de pedir isso para Deus. Depois sejamos obedientes à sua vontade e sejamos como essa pequena semente, que é a boa semente. Então a pequena semente de mostarda se torna uma grande árvore. Eu não sei se vocês conhecem mostarda, ou árvore de mostarda, ou pé de mostarda. Eu quando eu morei em Taubaté, no interior de São Paulo, lá eu conhecia a mostarda, que era um tipo de uma hortaliça, que a gente até come a folha dela. Não sei se vocês conhecem essa. Só que elas não crescem muito, ela cresce mais ou menos pequeno, acho que um pouco maior do que esse ramalhete de flores aqui. Ele dá uns galhinhos e alguns passarinhos fazem ninho, né? Os pássaros menores, tico-tico, aquele tizil, que eu não sei se vocês conhecem esses passarinhos, devem conhecer. Esses pássaros pequenos do mato, eles fazem ninho, em qualquer raminha eles faziam ninho. Então a gente até encontrava ninho, às vezes, num pé de mostarda. Mas eu pesquisei na internet, e a mostarda que encontrei na internet é uma grande árvore, uma árvore frondorosa, bem cheia de folha, né? Se vocês pesquisar lá, vocês vão achar essa. Então ele vai dizer assim, uma pequena semente, quase invisível aos nossos olhos, se torna uma grande árvore. Então, para dizer assim, diante da grandeza do amor de Deus, nós somos pequenininhos. Mas se a gente deixar se conduzir para ele, também a gente vai se tornar uma grande pessoa, um grande santo, né? Os santos hoje considerados na vida da igreja, também são homens e mulheres pecadores, mas procuraram viver a santidade. Então que a gente procure viver a nossa santidade não aqui e agora. Depois que morre não seremos santos não. Para ser santo tem que ser aqui e agora. Fazer o bem, ajudar as pessoas, respeitar as pessoas, amar as pessoas, acolher as pessoas, principalmente as pessoas do qual nós convivemos em casa, né? Lembrando que a igreja se faz dentro da nossa casa primeiro. Aqui não é o primeiro lugar é em casa. Se a gente não conviver com Deus lá, aqui que a gente não vai conviver mesmo, né? Deus se convive em casa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professamos a nossa fé, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Amém. Apresentamos a Deus os nossos pedidos em preces. Nossa resposta será: escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. Todos. Escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. Pela Igreja, para que se abra continuamente ao auxílio do Espírito e seja perseverante e paciente na missão de evangelizar, rezemos. Escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. Pelos bispos, padres e diáconos, para que semeiem com paciência e lucidez a boa semente do reino de Deus, rezemos. Escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. Pelos cristãos, para que sejam conscientes e sábios no enfrentamento dos poderes contrários ao projeto de Jesus, rezemos. Escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. Pelos pais e mães, para que, por meio de palavras e do exemplo de vida, semeiem valores cristãos e éticos no coração dos filhos, rezemos. Escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. Pelos falecidos de nossa comunidade, de nossa cidade, de todo o planeta, para que o Senhor os acolha em seu reino, rezemos. Escutai, Senhor, o clamor da nossa oração. Bom Pai, esses são os nossos pedidos em preces que vos apresentamos, também outras intenções que trazemos no nosso coração. Tudo isso por seu Filho Jesus Cristo e Senhor nosso. Amém. Juntamente com o pão e o vinho, ofertamos a Deus a nossa vida em família. Pão que outrora era trigo, plantado no seio da terra. Mãe terra, mãe terra, vi o caboclo roçando, preparando a terra. Lágrimas, só sangue, chuva, feitilhos o chão. A fé que transforma, a terra que dá, a força trabalha, a união no lutar. Consagro também Cristo, rocha neste santo altar. A fé que nos une, nos faz caminhar, emana esta força aos sentidos de amar. Consagro com fé Cristo, vida neste santo altar. Vinho que outrora era uva, nos cachos da linha pereira. Vinho novo na Páscoa da ceia vem nos alegrar. Vi o caboclo plantando semente na terra, em mutirão, ato vivo de comunhão. A
fé que transforma, a terra que dá a força ao trabalho, a união no lutar. Consagro também Cristo, orja neste santo altar. A fé que nos une, nos faz caminhar, emana esta força ao sentido de amar. Consagro com fé Cristo, vida neste santo altar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, nosso Pai. Receba, ó Senhor, com tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança, santificai como de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possam servir para a salvação de todos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, é a nossa salvação. Na verdade justa e necessária, nosso dever e salvação, dá-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, ainda que os nossos louvores não sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Oração Eucarística terceira. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos e a cada um de nós hoje, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãs e irmãos, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós a oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna. Com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, São José, esposo de Maria, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro, padroeiro desta comunidade, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, nosso arcebispo Leonardo, seus auxiliares José e Tadeu, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família, estar aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Num breve momento de silêncio, lembremos os nossos falecidos. E de todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com a vossa glória. Por eles dais ao mundo todo bem e toda graça. Estendendo a sua mão direita aqui para a Eucaristia, elevemos a Deus a nossa vida em família em ação de graças. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos e enfermidades, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos pensar em alguém que precisa de paz, de alguém que não está aqui junto de nós, do nosso lado. Vamos pensar nas pessoas da nossa casa, da nossa família.
elevar a eles em pensamento, desejando também a mesma paz. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados, irmãos e irmãs, felizes também somos nós hoje os convidados para aproximar-se da refeição eucarística e receber Jesus, o Filho de Maria, o pão descido do céu. É Ele que tira o pecado, o sofrimento e a morte do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, serei salvo. Que o corpo de Cristo nos conduz para a vida eterna. Amém. 2 filas no centro da igreja, receber a Eucaristia para lá e para cá. É bom estarmos juntos nesta mesa do Senhor e sentimos Sua presença no calor do nosso irmão. Deus nos reúne aqui em um só Espírito, um só coração. Toda a família vem, não falta ninguém nesta comunhão. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. E vem cantando entre nós, Maria de Deus, Senhora da paz. E vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Maria, nossa mãezinha, nos convida à união. Sua presença nos une, faz-nos todos mais irmãos. Nossa Senhora, escuta o nosso silêncio, a nossa oração, e apresenta o Filho que se dá no vinho, que se dá no pão.
cantando entre nós. Maria de Deus, Senhora da paz, e vem orando por nós, a Mãe de Jesus, Maria, e vem cantando entre nós. Maria de Deus, Senhora da paz, e vem orando por nós, a Mãe de Jesus. Oremos. Ó Deus, permanecei junto ao vosso povo, que iniciaste no sacramento do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem, passemos a uma vida nova. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados para os comunicados. Terça-feira temos novena de Nossa Senhora às 18h30 com o terço. E às sexta-feiras nós temos o terço dos homens às 19h30. Lembrando, seguindo as orientações da arquidiocese, né? Distanciamento social, máscara, uso do álcool em gel, tá bom, meus irmãos? Amém. Só reforçando o que o irmão já falou, essa questão da vigilância sanitária e também da orientação da igreja, né, da CNBB. Não é somente aqui para Manaus, mas a igreja no Brasil todo, no mundo, está um pouco essa norma, essa regra, que é o quê? Distanciamento social, porque às vezes aqui dentro do templo a gente faz isso, mas lá fora a gente tumultua tudo. Já vejo, nem bem o padre terminar a missa, está todo mundo tumultuado aqui dentro, quer dizer, a gente não está dando ouvido para o que a igreja tem orientado para nós, não. Às vezes a gente quer viver, até dentro da igreja, viver o nosso modo de querer e de ser. Então não deixe de usar máscara, principalmente lá fora, lá onde você tem contato com outras centenas e milhares de pessoas. Vai na padaria buscar o pão, vai de máscara. Vai no açougue, vai de máscara. Vai no supermercado, vai na farmácia, vai na cidade, vai usar o ônibus, vai de máscara. O problema é que vocês não usam máscara, aí que adianta não usar lá fora e aqui dentro da igreja quiser usar? Só porque é norma, só porque é regra? Né? Nós estamos desobedientes. E a gente ainda quer achar ainda que nós estamos com a verdade é nossa. Né? Tem uma outra passagem bíblica que Jesus vai chamar nós de povo de cabeça dura. Vai dizer, vocês são um povo de cabeça dura. Porque Deus fala uma coisa e vocês entendem outra. Né? Então, a igreja tem sempre orientado isso. Então, eu sou a igreja. Então, se eu vou na padaria, estou representando eu que sou a igreja indo na padaria. Se eu vou no açougue, é a igreja que vou no açougue. Se eu vou na farmácia, é eu, a igreja, que vou na farmácia. Porque a igreja somos nós. O que nós chamamos de igreja, isso aqui é templo, pedra. Aqui que é o templo pedra. A igreja somos nós. Então, o que adianta eu ser igreja aqui dentro, mas lá fora eu não consigo ser igreja? Né? Então, é isso. A gente está atento o que a igreja tem nos orientado. Se a vigilância sanitária viesse aqui, por exemplo, ele ia multar aqui a igreja hoje, porque tudo sentado junto, os músicos, tudo sentado junto. É distância, distância é distância, só que nós não respeitamos essa distância. Né? Então, por que a igreja está orientada? Por isso. Graças a Deus, eu espero que a vigilância sanitária não venha visitar igreja nenhuma nesse tempo da pandemia, porque se eles vierem, eles multam mesmo. E não é baratinha a multa não, é de 30 mil para cima. Né? Por isso que a CNBB fez aí então esse, como é que se diz?
essa orientação, né, para servir. Pode ver, quando vocês olhar a missa dos bispos, por exemplo, quando eles estão presidindo, mesmo sendo televisionada, eles se mantêm distância. Nós, aqui na nossa, nós não mantemos distância. Ele não proibiu o padre de presidir com a máscara. Ele não proibiu, não falou que o padre tem que usar máscara para presidir. Nós podemos até presidir sem máscara. Outras dioceses já são mais rígidas. Os padres têm que celebrar o tempo de máscara. Só tira a máscara mesmo só para comungar e depois já comunga e já coloca de novo. O tempo todo de máscara. Aqui o arcebispo ele não exigiu isso de nós. Até então os leitores que vêm aqui proclamar a palavra, o salmista, a pessoa que vai fazer a prece, ela pode tirar a máscara aqui nesse momento. Aí porque até a sua dicção fica melhor. E às vezes com a máscara fica um pouco abafada, às vezes a gente nem consegue expressar melhor. Então aqui quem vai proclamar, sobe aqui, tira a máscara, proclama, depois coloca a máscara. Mas isso que eu estou dizendo para vocês, não é somente aqui dentro da igreja, é lá fora também. É você respeitar também o outro. Tem muitos de nós que temos vírus, só que o vírus não causa nada em nós. Não faz a gente ficar com tosse, nem com falta de ar, nem com dor de cabeça, nem com dor de barriga, não faz nada. Por quê? Porque o meu imunológico é forte para o vírus, então não consegue fazer nada. Mas pode ser que eu transmita para o outro. Né? Conversar, estiver próximo do outro, ou se eu tocar no outro, eu posso transmitir para o outro. Esse cuidado que a vigilância sanitária está dizendo para nós, esse distanciamento social. Espero que não, né? Mas já foi dito logo no início, que estava forte o negócio da pandemia, que era para nós usar máscara, para não usar mais. Só que a maioria não está usando mais. Só quando você vai para a rua e você percebe, ninguém quase mais está usando. Aí você vai na onda, não está usando, não vou usar também. Para dizer assim que a infecção ainda é muito alta ainda. Ontem quase 1.800 casos ainda infectados, é bastante, né? Só para a gente estar atento sobre isso. Tem aniversariantes entre nós hoje aqui? Alguém? Não? Então vamos ficar de pé, nós vamos rezar uma Ave Maria para as crianças que ainda não estão podendo vir participar da vida da igreja, nem ainda da catequese, né, não está podendo fazer aula presencial de catequese. Então as crianças elas estão numa expectativa, não vejo a hora de acabar isso tudo para vir para a vida da igreja, certo? E elas pensarem assim. E as pessoas idosas também, né, acima dos 60 anos, a igreja tem orientado que fiquem em casa, né, também estão muito ansiosos para vir receber a Eucaristia. Então vamos rezar por eles para que a paz, né, permaneça sobre eles, que eles não se apavoram, né, que quanto antes, com certeza, a graça de Deus vai ser maior do que essa enfermidade, e um dia nós voltaremos todos juntos para a vida da igreja. Então, por eles, Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Pedro, padroeiro desta comunidade, desça sobre vós, vossas famílias, trabalhos e missões, as bênçãos de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abençoados e alimentados pelo pão da palavra de Eucaristia, tenhamos todos uma boa noite e uma boa semana. E em paz, que Jesus e São Pedro nos acompanhem sempre. O povo te chama de Nossa Senhora por causa de nosso Senhor. O povo te chama de Mãe e Rainha porque Jesus Cristo é o Rei do céu. E por não te ver como desejaria, te ver com os olhos da fé. Por isso ele coroou tua imagem, Maria, por seres a mãe de Jesus. Por seres a mãe de Jesus de Nazaré. Como é bonita uma religião que se lembra da mãe de Jesus. Mais bonito é saber quem tu és. Não és deusa, não és mais que Deus, mas depois de Jesus o Senhor.
neste mundo ninguém foi maior. Aquele que lê a palavra divina por causa de nosso Senhor. Oh, já sabe que o livro de Deus nos ensina que só Jesus Cristo é o intercessor. Porém, se podemos orar pelos outros, a mãe de Jesus pode mais. Por isso te pedimos em Précio Maria, que leves o povo a Jesus. Porque te levar a Jesus entendes mais. Como é bonita uma